Você está vivendo ou apenas sobrevivendo, carregando o peso de 1000 preocupações, tentando controlar tudo ao seu redor? Exausto pela pressão constante de manter tudo sob seu comando, há uma torrente interminável de pensamentos sobre o que você deveria estar fazendo, sobre quem você deveria ser, sobre os erros do passado e as incertezas do futuro. E no meio de tudo isso, você perdeu algo precioso, sua paz interior. E se eu lhe dissesse que o segredo para encontrar essa paz profunda não está em ganhar mais controle, conquistar mais realizações ou acumular mais segurança? E se eu revelasse que a verdadeira libertação está exatamente no oposto, na arte sagrada de desapegar, em um mundo que nos ensina a agarrar, segurar e controlar? Deus está chamando você para algo radicalmente diferente. Ele está convidando você para a liberdade através do desapego intencional. Hoje, vou compartilhar 5 verdades transformadoras sobre a arte divina de deixar ir. E quando você compreender isso profundamente, sua vida nunca mais será a mesma. Prepare seu coração. Esta mensagem pode ser a libertação que você tem buscado. Primeira verdade: você está carregando fardos que nunca foram seus para carregar. Jesus fez um convite poderoso em Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Note que ele não disse, trabalhem mais duro ou controlem melhor suas circunstâncias. Ele disse, venham e descansem. Vivemos em 2025, uma era de conexão digital infinita e comparação constante. Você acorda e já está bombardeado por notificações, expectativas, opiniões alheias e a pressão implacável de performar, produzir e provar seu valor. Você carrega o peso das expectativas de outras pessoas, o fardo de decisões que ainda não precisam ser tomadas, a ansiedade sobre futuros que talvez nunca aconteça, o peso esmagador de tentar controlar variáveis que estão completamente fora do seu alcance. Mas aqui está a verdade libertadora. Deus nunca pediu para você carregar tudo isso. Pense em Marta, na casa de Maria e Marta. Ela estava sobrecarregada, ansiosa, irritada, correndo freneticamente para controlar cada detalhe. Enquanto isso, Maria simplesmente sentou aos pés de Jesus. E quando Marta reclamou, Jesus respondeu com ternura: Marta, Marta, você está preocupada e perturbada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Apenas uma, não 1000. O primeiro passo para a liberdade é reconhecer esta verdade. Você está carregando fardos que Deus nunca colocou sobre seus ombros. Expectativas irreais, padrões impossíveis, responsabilidades que não são suas. E até que você tenha coragem de desapegar desses pesos falsos, você nunca conhecerá a paz verdadeira. A segunda verdade é que a ilusão do controle está destruindo sua paz. Provérbios 16:9 declara: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor estabelece os seus passos. Aqui está uma verdade difícil de aceitar. Você não controla tanto quanto pensa, e sua tentativa desesperada de controlar tudo está criando mais caos do que ordem em sua vida. Você não pode controlar o que as pessoas pensam de você. Não pode controlar as mudanças no mercado, na economia, no mundo. Não pode controlar doenças inesperadas, perdas súbitas ou reviravoltas que transformam tudo em um instante. E quanto mais você tenta apertar os punhos em torno dessas coisas, mais elas escorregam entre seus dedos. Considere o rei Saul. Ele tentou controlar tudo: sua reputação, sua posição, seu futuro. E quanto mais ele agarrava, mais perdia. No final, sua obsessão por controle o destruiu completamente. Agora compare com Davi, quando foi rejeitado pelo próprio pai, quando foi perseguido pelo rei, quando suas circunstâncias eram absolutamente caóticas. Ele escreveu no Salmo 37: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá.
Desapegar do controle não é fraqueza, é a sabedoria de reconhecer que existe um Deus que governa, e você não é ele, quando você finalmente solta a ilusão de controle. Algo extraordinário acontece. Você deixa de lutar contra o rio e começa a fluir com a corrente divina. E nessa rendição, você descobre uma paz que o esforço frenético nunca poderia produzir. Terceira verdade: o desapego ativo requer práticas intencionais. Filipenses 4, 6-7 nos instrui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações. Desapegar não é passividade, não é simplesmente deixar rolar, é uma prática espiritual ativa e intencional. Primeiro, você precisa fazer um inventário honesto. O que está realmente servindo a sua vida e o que está apenas sobrecarregando sua alma. Relacionamentos tóxicos que drenam sua energia. Compromissos que você aceitou por obrigação, não por chamado. Padrões perfeccionistas que nunca te satisfazem. Arrependimentos do passado que você revisita constantemente. Preocupações sobre futuros hipotéticos. Identifique o que precisa ser liberado. Depois, pratique a libertação ativa. Paulo disse: leve cativo todo pensamento. Isso significa que quando pensamentos ansiosos vêm, você conscientemente os entrega a Deus através da oração. Quando preocupações sobre o futuro invadem sua mente, você declara: Senhor, eu coloco isso em suas mãos. Eu escolho confiar. Quando mágoas do passado ressurgem, você pratica o perdão intencional, não porque as pessoas merecem, mas porque você merece ser livre. Ana, mãe de Samuel, praticou isso perfeitamente. Ela carregava a dor profunda da esterilidade, mas quando orou no templo, a Bíblia diz que ela se levantou, comeu e seu rosto não estava mais triste. O que mudou? As circunstâncias não, mas ela havia desapegado do resultado e confiado a Deus. E nesse desapego, encontrou paz antes mesmo da resposta chegar. A quarta verdade é que o desapego abre portas que o controle mantém fechadas. Jesus ensinou em João 12, 24: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Aqui está uma verdade paradoxal. Quando você solta, você ganha. Quando você morre para o controle, você vive em abundância. O desapego não é perda, é abertura para o novo. Quando você desapega de relacionamentos que não são saudáveis, você cria espaço para conexões autênticas. Quando você desapega da necessidade de aprovação constante, você descobre liberdade criativa. Quando você desapega de como achava que sua vida deveria ser, você permite que Deus revele o que ela realmente pode se tornar. Pense em Abraão. Deus pediu que ele soltasse Isaque, a coisa mais preciosa que ele tinha. E no exato momento em que Abraão levantou a faca, disposto a desapegar, Deus proveu de forma abundante. O teste não era sobre tirar, era sobre revelar. Se Abraão confiaria em Deus mais do que em suas próprias estratégias de segurança. Pessoas que dominam a arte de desapegar não vivem com menos, elas vivem com mais paz, mais propósito, mais conexões genuínas. Mais oportunidades que só surgem quando suas mãos estão abertas para receber. O apego cria escassez, o desapego cria abundância. E a quinta verdade: o desapego revela seu verdadeiro propósito divino. Em Lucas 9:23, Jesus declarou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Negar-se a si mesmo não significa aniquilar sua identidade. Significa desapegar do falso eu que você construiu baseado em expectativas externas, medos internos e necessidade de controle. Quando você desapega de quem você pensava que deveria ser, você finalmente descobre quem Deus criou você para ser. Quando você solta a versão fabricada de você mesmo, sua essência verdadeira emerge.
Moisés teve que desapegar da identidade de príncipe egípcio para descobrir seu chamado como libertador de Israel. Pedro teve que desapegar de sua autossuficiência para se tornar a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Paulo teve que desapegar de sua reputação como fariseu para se tornar o maior apóstolo dos gentios. Cada um deles teve que morrer para uma versão antiga de si mesmo para que a nova criação emergisse. E o mesmo acontece com você. Há um propósito divino esperando do outro lado do seu desapego. Mas enquanto você se apega desesperadamente ao que é familiar, ao que é seguro, ao que você pode controlar, você nunca dará o salto de fé necessário para entrar no extraordinário que Deus preparou. O desapego não é o fim da sua história, é o começo da sua verdadeira história. Então aqui está a pergunta que define tudo. Você vai continuar carregando o peso esmagador de tentar controlar sua vida? Ou vai finalmente render-se à liberdade do desapego divino? A paz que você busca desesperadamente não está em mais controle, mais conquistas, mais garantias. Está na rendição confiante nas mãos de um Deus que te ama infinitamente mais do que você pode imaginar. O mundo vai te dizer para agarrar, segurar, controlar. Mas Jesus sussurrou: soltem, confiem e descansem. Hoje é o dia da sua libertação, não amanhã, não quando as circunstâncias mudarem. Hoje, declare comigo agora: eu escolho desapegar. Eu liberto o que não posso controlar. Eu confio que Deus está no controle. Respire fundo. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Você não precisa carregar tudo. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar. E quando você desapega com fé, algo milagroso acontece. Você não perde a vida que estava construindo. Você ganha a vida que Deus estava preparando, uma vida de paz profunda, propósito claro e liberdade verdadeira. Comece hoje. Identifique um fardo que você está carregando e conscientemente o entregue a Deus. Apenas um. E sinta a diferença. A jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. E seu primeiro passo rumo à liberdade começa com uma única escolha: desapegar. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente, enquanto você caminha nessa arte divina de deixar ir. Você foi criado para a liberdade. Agora, viva nela. Obrigado por assistir. E se esta mensagem te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se para mais conteúdo como este.